não adianta eu querer forçar as pessoas, esses vários nichos que a gente falou aqui, numa sala só para discutir um tema específico, porque elas têm interesses diferentes. Então, o que é que a gente foi fazendo? A gente foi identificando lideranças dentro da comunidade, pessoas que acreditam nos valores que a gente também acredita. Cara, você quer liderar o encontro de marketing, de vendas, de tecnologia, de mulheres empreendedoras? E ela, quero, faz sentido para mim. Ah, por quê? Porque o cara vai gastar tempo é, com comunidade. Cara, porque a comunidade devolve. Então, tem até um case muito legal de Mona Lisa Medeiros, que ela foi a nossa líder do Jerimum por alguns anos. Ela começou com 16 anos, bicho. Hoje ela é sócia de um fundo de Venture Capital. Recentemente ela saiu até na Forbes, né? Ela saiu na Forbes. E, ou seja, a comunidade devolve. Ela começou trabalhando de graça, 12, 14 horas por dia. E ela se tornou uma liderança. E o mercado devolve, cara. O mercado, ele identifica. O mercado não é bobo, tá entendendo? Então, assim, eu acho que é muito importante isso, de entender quem tá ali querendo fazer com que a parada aconteça, e a gente vai tentando trazer todo mundo pro mesmo bolo. E não pode ter um ego, cara. Eu acho que se tá todo mundo querendo ir do ponto A até o ponto B, então vamos no mesmo carro, pô. A gente não precisa andar separado, não. E você comentou sobre identificar lideranças dentro da comunidade de cada segmento. Mas, para isso, você precisa ter também uma liderança dentro da sua equipe para gerenciar essas outras lideranças. Como é que você faz para criar essas lideranças internas para, consequentemente, engajar mais a comunidade? Rapaz, eu acho que construir lideranças tem sido o meu principal desafio como empreendedor. Por quê? Porque lá no início era muito fácil, era eu e seis, sabe? Então tinha um problema, eu ia lá, eu e ela resolvia. Tinha uma venda, eu ia lá, fazia. Chegava uma nota do financeiro, eu mesmo subia. Hoje não, hoje a gente tem no grupo tem umas 40 pessoas. Então não dá pra fazer tudo. Eu não consigo ser o melhor em tudo. Então eu tenho que contratar gente e treinar para que essas pessoas sejam muito melhores do que eu. E esse processo de treinamento, eu preciso de líderes que estejam acompanhando. Então, tem algumas regrinhas de bolso que eu tento adotar e, enfim, acho que na jornada a gente acaba errando mais do que acertando, mas eu acho que o ponto é, quando eu errei, identificar que eu errei para poder já mudar de direção. Mas como regras de bolso, que eu acho importante, é o seguinte. Cada pessoa, ela consegue memorizar até 7 coisas, na média. Então, se eu digo, meu comercial, você vai estar olhando para esses 7 indicadores. Quais são os 7 indicadores mais importantes? Vai ser geração de oportunidades, a qualificação, conversão, e por aí vai. Se eu vou gerir um time, então, geralmente, uma pessoa consegue gerir até 7 pessoas bem. Então, se chegou mais do que isso, beleza, então eu vou ter que dividir aquele squad ali em outro para ela poder performar aquelas outras pessoas, senão ela vai começar a ter problema. E tem um outro grande desafio na hora de formação de liderança, é o comparativo. Absolutamente ninguém é igual a ninguém. Então, muitas vezes eu tenho lá um coordenador, um gerente, que o time, sem querer, compara a mim. Cara, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem... Pronto, um dos valores do C-Hub é transparência. Então, se alguma coisa está fora do eixo, vamos gritar e dizer que está fora do eixo para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. Porque senão vai dar errado com 100% de certeza. Então, hoje a gente vem tentando construir essas lideranças. É um time pequeno, a gente tem 2 líderes, basicamente. E a gente tá nesse desafio. Eu espero conseguir fazer isso, formar essas 2 pessoas, porque a gente tem muito problema, a gente precisa de braço aí, gente engajada. Não, e dentro desse processo, eu acredito que um grande empecilho das pessoas realmente aspirarem a se tornarem líderes é o medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar. E como é que você faz isso nesse processo de treinamento deles, de evolução, para que eles errem, mas não só errem, né? Busquem realmente a melhoria e evitem esse receio realmente de estar preocupado de tomar uma ação com medo de errar. Cara, o erro, ele faz parte. A gente acha que é meio óbvio para todo mundo, mas o que não é óbvio é você
ser transparente com o teu colaborador e dizer, ó, se você errar, tudo bem. E você tem que saber dar feedback. Então, por exemplo, a gente tava tendo alguns problemas de processo porque eu identifiquei com a postura de um determinado colaborador nosso não era correta. Então, pô, eu sentei. Se fosse eu faria como? Eu faria dessa forma aqui. Então eu fui lá e dei o feedback de forma transparente. Ó, tudo bem, você tomou uma decisão, você errou. Zero bronca. Não tô nem aí porque deu errado. Mas na próxima vez, as skills que você precisa ter e as suas preocupações são essas daqui. Então, nos próximos 3 meses, vamos se preocupar em fazer isso aqui? E não é falar uma vez, bicho. É falar uma vez, aí na sprint, a gente reforçar isso. E aí, cara, como é que tá esse desenvolvimento dessas skills aqui? Você fez o quê durante a semana para melhorar elas? Aí o cara vai dizer, pô, não fiz nada. Pô, se não fez nada, tem algo errado. Não, eu fiz isso aqui. E aí, ajudou? Aí, não, porra, ajudou. Então vamos continuar fazendo? Então, eu acho que é tentar deixar claro o que precisa ser feito e acompanhar. Muita gente quer não acompanhar, pô, aí fica puta. Não, fulaninho lá não faz nada e o cara não se desenvolve. Cara, como é que você tá cobrando o cara? Que ação você tem para engajar ele com essa causa? Os sprints com cada um, por enquanto, são semanais ou é por grupo? A gente tem uma seguinte política, né? A gente faz sprints semanais, certo? E fazemos reuniões de performance, que também são semanais. Só que acaba mudando, e a reunião de performance é mais para o time de atendimento e comercial. Então, na sprint, a gente alinha mais estratégia e atividades que precisam ser feitas. E na performance, a gente alinha o como aquela atividade ali, que acaba sendo uma rotina para aquela pessoa, ela pode ser melhorada. Então, a gente pede que, por exemplo, no comercial, na performance, a gente avalia algumas vendas e diz, como é que a gente pode melhorar o nosso playbook de vendas com base nisso aqui que a gente errou? Ou, bicho, a gente tá com esse número aqui, a gente tá tendo muita perca na etapa tal do nosso funil. O que é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Então, hoje a gente usa essas duas ferramentas como gestão. Tem alguns setores que precisam de um acompanhamento diário. Por exemplo, hoje no nosso time de manutenção, a gente faz um acompanhamento diário. Guilherme, por que eu faço um acompanhamento diário? Porque ele é um setor mais dinâmico, a gente precisa ter hipóteses ali que muitas vezes o nosso líder do setor, ele ainda não tem experiência suficiente, então eu preciso estar dando um apoio maior. Então, a gente até errou, foi um ajuste que a gente fez nos últimos dias. A gente fazia sprint semanal, só que ele precisava tomar muitas decisões e tinha coisas que ele não sabia. Por exemplo, vou fazer a pintura aqui dessa parede, qual é... Não é só pintar, né? Eu tenho que passar uma massa acrílica, ao invés de uma massa corrida convencional. Então, tem esses detalhezinhos aí que só com o tempo essa pessoa vai aprendendo. E por aí vai, né? Eu tô dando o exemplo da manutenção, que é algo corriqueiro aqui na nossa rotina.